Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do hashtag Feedback da Aprendizagem. Nessa videoaula de hoje, estudaremos na atividade 8 a média aritmética simples. Antes de resolvermos a atividade 8, vamos revisar um pouco esse assunto. Acompanhe a situação a seguir. No consultório médico do Dr. João, havia 5 pacientes esperando para serem atendidos. Eram eles: Ana, Bruno, Carlos, Débora e Érica. A secretária do Dr. João anotou quanto tempo cada um desses pacientes demorou sendo atendido. Observe. Ana demorou 16 minutos, Bruno 15 minutos, Carlos 20 minutos, Débora 21 minutos e Érica 23 minutos. Em seguida, a secretária calculou quanto tempo, em média, cada paciente gastou sendo atendido. Veja como ela fez. Inicialmente, ela calculou o tempo total gasto pelos 5 pacientes, fazendo a adição de 16 mais 15 mais 20 mais 21 mais 23, obtendo 95 minutos. Depois, ela dividiu esse tempo total gasto pelo número de pacientes, ou seja, ela dividiu 95 por 5, obtendo 19 minutos. Assim, pode-se dizer que cada paciente demorou, em média, 19 minutos sendo atendido pelo Dr. João. Portanto, a partir de um conjunto de valores numéricos, chegamos a um único valor que representa o conjunto. Nesse caso, esse valor é chamado de média aritmética. Portanto, o número que a gente acabou de calcular, os 19 minutos, representam a média de tempo que cada um dos pacientes passou no consultório com o Dr. João. Então, esse número, onde a gente fez o cálculo através da soma dos tempos de todos os pacientes, dividido pelo total de pacientes, é chamado de média aritmética. Portanto, vamos resolver a atividade 8 do hashtag Estudo em Casa. Primeira questão. Observe a tabela sobre o número de conexões à internet em uma semana em certa cidade. Então, nós temos aí, de domingo a sábado, o número de conexões em cada um desses dias. Aí pergunta na questão, qual é a média diária de conexões de internet nessa cidade? Então, item A, 230, item B, 360, item C, 700 ou item D, 1080 conexões. Então, vamos resolver a primeira questão. Para isso, primeiro, vamos calcular o número total de conexões realizadas durante toda a semana. Para isso, temos o seguinte. Vamos somar 420, 300, 320, 360, 380, 340 e 400, obtendo, portanto, 2.520 conexões. Então, esse é o número total de conexões feitas somando aí todos os dias da semana, de domingo a sábado. Em seguida, vamos efetuar agora a divisão do total de conexões da semana pelo número de dias da semana. Dessa forma, temos que 2.520 dividido por 7, fazendo aí o cálculo, fazendo a divisão, obtemos 360 conexões. Portanto, a média diária de conexões é de 360, o que nos dá como resposta correta o item B de bola. Muito bem, agora vamos continuar. Vamos para a questão 2. Na questão 2 temos o seguinte enunciado. A fábrica de roupas Pano para Manga recebeu uma encomenda de uniformes e levou 5 dias para produzir todos os uniformes, conforme mostra o gráfico abaixo. Então, temos aí nesse gráfico de barras, o primeiro dia representando aí 241 uniformes produzidos, no segundo dia 245, terceiro dia 240, quarto dia 244 e quinto dia 245 uniformes produzidos. Aí pergunta-se qual foi a média de uniformes que a fábrica produziu por dia.
Então, vamos fazer aí a média aritmética desses uniformes. Para isso, nós temos o seguinte. Primeiro, vamos calcular o número total de uniformes produzidos durante todos os dias. Assim, temos 241 mais 245 mais 240 mais 244 mais 245, que é o total aí de uniformes produzidos nos 5 dias, obtendo 1.215 uniformes. Em seguida, vamos efetuar a divisão do total de uniformes produzidos pelo número de dias utilizados. Dessa forma, temos que 1.215 dividido por 5, fazendo o cálculo, obtemos 243 uniformes. Portanto, a média de uniformes produzidos é de 243. Então, fazendo o cálculo aí da média aritmética, encontramos 243 uniformes produzidos. No nosso caso, a resposta correta é o item A. Vamos agora para a nossa última questão, questão 3, com o seguinte enunciado. Marcos, Luana e Pedro estão jogando uma partida de videogame. Marcos marcou 570 pontos, Luana marcou 460 e Pedro marcou 530. Qual foi a média de pontos dos 3 amigos? Então, vamos primeiro calcular o número total de pontos marcados pelos 3 amigos juntos, né? Somando esse total de pontos. Assim, temos 570 mais 460 mais 530, obtendo, portanto, 1.560 pontos. Em seguida, vamos efetuar a divisão do total de pontos obtidos pelo número de amigos. Dessa forma, temos que 1.560 dividido por 3, obtemos 520 pontos, né? Faz aí o cálculo da divisão, obtemos 520 pontos. Portanto, a média de pontos dos amigos foi de 520, o que nos dá como resposta correta o item C. Pessoal, muito obrigada por acompanhar a nossa videoaula e espero que tenham gostado da nossa aula e acompanhem todos os vídeos do hashtag feedback da aprendizagem.